Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigas, amigos e amigos. Eu, primeiramente, quero dizer para vocês que estamos iniciando, concomitante a todas as nossas formas de nos comunicarmos aqui nesse canal. Estamos iniciando também a divulgação de cursos que estarão em nossas plataformas disponíveis para vocês em breve consumirem, comprarem, como vemos prometendo há algum tempo. E agora essa promessa vai se tornar realidade e eu queria trazer algumas noções daquilo que vai ser e daquilo que vamos ter daqui por diante. Assim como algumas informações úteis que vão ser importantes para nós termos sempre essa interação, vocês saberem quem eu sou, eu saber o que vocês desejam, pretendem e que anseiam aí do outro lado, para poder aprimorar e afinar, no sentido bem musical da palavra, afinar a nossa comunicação. E nada melhor do que dar um passo para trás para poder dar vários à frente e nos fazermos compreender de uma forma mais interessante, sabe? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero vos dizer é sobre quem sou. Eu sou Eustáquio Silva e meu nome artístico, meu heterônimo, o pseudônimo, como queiram chamar, é Essai. E é interessante que vocês tenham em mente esse Essai, porque ele quer dizer, é uma corruptela da expressão inglesa as I, como eu, enquanto eu, assim como eu. É uma linguagem não tão formal, né, uma coisa bem mais coloquial, mas que designa que aquilo que eu faço, aquilo que eu pretendo mostrar tanto nos cursos que ministro, quanto nas obras de arte que faço, no meu trabalho e da minha pessoa, aqui nessas redes sociais, todas elas têm um toque pessoal, um toque de algo feito para vocês, por mim. E esse eu, mim, não é um individualismo seco, por ser, porque é uma pessoa em específico que faça, mas é porque se trata de alguém. E que esse alguém tem uma identidade negra, artística, afrodiaspórica, afro-recifense, afro-pernambucana, todas essas formas, todos esses apóstolos, todos esses vocativos, dizem de um só, eu mesmo. O Amadou Hampâté Bâ, um africano, pensador africano, dizia que nós temos vários eus, né? Que nós costumamos nos expressar e nos localizar nesse mundo de acordo com as circunstâncias e as ocasiões, por vários eus. Um eu que era mais próprio da nossa infância, um eu que era mais próprio da nossa remissão a essa infância, um eu saudosista, um eu prático, um eu poético, daí o Essai. Então, todos esses eus nos compõem, ou seja, nós somos um complexo de eus, e não apenas um eu. E aqui, neste canal, nos nossos canais, não só este, mas todos os nossos canais de comunicação nas redes sociais e meios virtuais, com a arte que produzimos, trata-se deste eu Essai. Uma vez isso esclarecido ou escurecido para vocês, as coisas ficam mais resolvidas, vamos dizer assim. E isso é um ponto importante. Enquanto artista, é que me movimento para falar, para ensinar, para lecionar, para facilitar, promover uma formação em coisas que creio interessantes a vós e que vos, por ventura, vos interessais também. E isso
nessa confluência de objetivos, de anseios, de desejos, é que nós vamos nos entender, criar essa tessitura e fazer com que nós nos entendemos. Então, SI sou eu. Então, por isso que eu quero me comunicar a partir de agora com vocês como SI. Geralmente, artistas usam uma parte do seu nome, uma criação, no caso, um pseudônimo, por motivos das mais variadas origens e noções, necessidades, melhor dizendo. No meu caso, é uma questão artística, puramente artística, de ter uma identidade artística, de ter um eu artístico. E esse eu predomina no meu dia a dia, no meu cotidiano, de neurodivergente, que eu já vos disse também em outros vídeos. E é ele quem comanda, e quem guia, e quem procura, quem pesquisa, quem diz, quem comunica, quem fala com vocês. Então, por isso que ele está aqui. Aproveita para que você se inscreva nesse canal, que vai se chamar SAI também. Ativem a notificação de vocês para vocês receberem as novidades. Prestem atenção. Porventura, teremos aqui acolá uma entrevista, como já tivemos várias, mas predominantemente divulgaremos nossos cursos, nossas atividades, nossas obras de arte, sejam digitais, ou seja, físicas e digitais, ou físicas, e faremos emissão a todos os nossos canais para que você nos encontre com facilidade nesse mundo, nessa infoweb, certo? E assim vamos nos comprometendo com essa questão. Agora, nessa segunda parte desse vídeo, que pretendo que não seja tão longo, vamos falar um pouco do nosso curso Linguagem ou Linguagens na Arte. Eu quis aqui colocar no singular, linguagem, para determinar que tipo de relação eu estou tecendo entre esse elemento de comunicação e as artes. Pode-se dizer que, já de primeira mão, você já vai identificar que artes têm linguagens. Um quadro, uma escultura, uma música, um álbum, uma dança, uma peça de teatro, uma instalação, uma fotografia, um filme, um documentário, um texto, uma crônica, um livro de poemas, seja lá de que natureza for a arte, uma fotografia. Essa arte, ela expressa, emite uma mensagem. E essa mensagem, ela tende a ser compreendida por alguns meios ou de algumas formas. Ou a arte comunica por si, ou per se, essa própria linguagem, ou ela insinua que essa linguagem exista. O que, no fim e ao cabo, nos leva a que a arte ocupa um papel verbal e não verbal. Linguagem não são somente idiomas e gramáticas. Linguagens também são expressões de emoções, de sentimentos, por gestos, por impressões, por expressões corporais, por respostas corporais. Às vezes é mais escamoteada, subreptícia, mas ela tem também elementos que são elementos linguísticos. Então, nós estamos lidando com um conceito de linguagem que nós vamos aprimorar bem mais ele no nosso curso, nas nossas primeiras lições, um conceito amplo de linguagem que serve, em primeiro ponto, a comunicação, no segundo ponto, a expressão, e no terceiro ponto, a busca pelo sentimento. Para quebrar aquela impressão de que a arte ela só tem uma linha direta, retilínea, de uma obra e de um receptor dessa obra. Não é só isso. Talvez, por conta das circunstâncias da vida, das peripécias que nós
o nosso cotidiano dá, nós podemos ter a arte de várias maneiras, vê-la de várias maneiras, mesmo a mesma obra de arte. Se eu, por acaso, me deparo com um título do Basquiat de 82, quadro, eu posso vê-lo de uma forma hoje, tê-lo em vista de outra forma amanhã, concebê-lo de uma forma mais expressiva e concisa e concêntrica depois de amanhã. E isso se altera justamente porque a nossa linguagem, ela, na sua conotação expressiva, ela é múltipla, polissêmica, ela é movediça, vamos dizer assim, parte por enigmas, lida com ruídos, com acentos, sotaques. E, nesse ponto, nada mais rico do que a arte. Um filme do Hitchcock, ou um filme do cinema mudo, Chaplin e companhia, ou um filme sobre o Drácula, estrelado pelo Bela Lugosi, ou feito recentemente, um filme sobre o Modigliani, que mostra o Renoir, que mostra o Picasso, um filme com o Basquiat, todos esses filmes, todas essas vertentes, elas têm uma forma de comunicar única, tão autêntica e exclusiva como é a própria obra de arte. Uma não é igual à outra, por mais que seja semelhante, quase idêntica, quase a mesma coisa. Mas esse quase contém uma linguagem. Eu posso estar numa sala de cinema ou numa sala de teatro assistindo a uma peça da Rena Costa, como eu vi no começo do ano, e ter uma impressão completamente diferente da pessoa que estava ao meu lado, da pessoa que estava à minha frente, da pessoa que estava atrás de mim, em seus respectivos assentos, e que olhavam para a mesma cena, com os mesmos efeitos visuais e sonoros, dentro da mesma temática e reunido para a mesma coisa. Então, a linguagem nas artes, ela é uma linguagem que comunica de forma diferente, de uma linguagem numa sala de aula, de uma linguagem dentro de um discurso, numa ocasião política, embora todas essas linguagens também comuniquem de formas diferentes. Há uma impressão de que há uma universalidade na linguagem, né? Essa coisa de que, quando eu falo a palavra coisa, quando eu falo a palavra amor, ódio, quando eu falo a palavra bem, justo, eu infiro, de certa forma, equivocadamente, que todo mundo vai entender da mesma forma, quando não é bem assim. Então, quando eu falo abstrato, quando eu falo em abstrato, quando eu falo cubismo, quando eu falo irmãos Lumière, quando eu falo teatro grego, quando eu falo máscaras Geledê da África, eu não deveria esperar que as pessoas entendessem tudo da mesma forma, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, porque não é possível que isso aconteça. Percebem? Então, a linguagem nas artes, do modo que nós queremos trazer neste curso, ela trará alguns exemplos, não poderá esgotar todos, porque são infindos exemplos, de como a arte comunica em várias partes, seja na feitura, no que se foi chamado no século XX, na primeira metade do século XX, de action painting, ou seja, aqueles pintores da ação, que o próprio significado está muito mais no ato de fazer do que na obra pronta, seja numa expressão mais clássica, de que da arte enquanto contemplatio,
da arte dentro do ócio, seja no fluxo de consciência, enquanto estilo literário, tudo isso é um ambiente que a gente vai tratar por interesses, por suspeita que, entendendo esses pontos, ficaria mais fácil entendermos o espírito da coisa, Geist, como os alemães falam, que é Zeitgeist, né? O espírito desse tempo que nós vivemos de arte. Para considerar que muitas coisas, como as privadas do Duchamp, como o Grito do Mint, como a Mona Lisa do Da Vinci, podem estar dentro da mesma galeria, dentro do mesmo museu, dentro do mesmo escopo, e de que, se puderem estar, de que forma estão. Tudo isso vai ser visto no nosso curso, pretenderá ser visto no nosso curso, que vai ser um curso que vocês vão ter possibilidade de ver quantas vezes quiserem, por um preço acessível, que não vai custar muito, por ser um curso inicial, um curso introdutório, e por ser nosso primeiro compromisso deste tema, enquanto SAI. Esse nosso trabalho árduo, feito dia a dia, diuturnamente, para que se construa essa ponte, essas instalações, esses viadutos, sejam aquadutos, ferrodutos, de que natureza forem. E tudo isso, esperamos que vocês capturem bem. É da nossa ideia e faz parte do nosso anseio que tenhamos essa cooperação, que falemos bem mais e muitas vezes dessa arte. Enfim, nós iremos nos encontrar várias e várias vezes, e esse curso vai estar sendo produzido, embora o gerúndio seja um caso complexo, já enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo, já enquanto vocês tiverem acesso a esta introdução, a esta primeira introdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem entrar em contato conosco nas nossas redes, que serão disponibilizadas na descrição, para que nós tenhamos essa interação. Sempre tenhamos essa interação. Porque o objetivo não é simplesmente colocar mais alguma coisa, ou algo que eu julgue pretensamente novo, mas algo que acrescente. E que no que acrescente, instrua, inspire, influa muita gente a, se quiser fazer a mesma coisa, ou a se enriquecer por absorção desse conteúdo. Ok? SAI, Linguagens nas Artes, curso. E vamos em vamos. Vamos aí para o que der e vier, como se diz em outra expressão artística. Até a próxima.